Olá galera, aqui é o professor Gustavo e por causa da quarentena o professor João nos orientou a fazer diversas videoaulas para que vocês se atualizem no conteúdo aí de casa à distância e resolvam os exercícios que a gente vai propor aqui ao longo dessa quarentena. Espero que todos estejam bem, se cuidando e não entrando em desespero com a nossa crise, não tão desesperante quanto a crise de 29, mas também uma crise pandêmica mundial, certo? Tudo bem? Então é isso. Nós vamos amarrar o que ficou um pouco aberto durante os períodos de aula presencial, o conteúdo da crise de 29, 1929, tudo bem? Nós vamos elencar aqui alguns pontos que ficaram talvez não compreendidos por vocês ao longo de todo esse processo, e nos vídeos posteriores nós vamos resolver os exercícios tanto do bloco 3 quanto do bloco 4, tudo bem? Então é isso. Então, o que desencadeou a crise de 29? O que desencadeou a crise de 29? Primeiramente, nós temos que considerar que nessa época os Estados Unidos estavam em um momento de grande prosperidade econômica, ou seja, uma grande produção industrial, uma grande proliferação de grandes empresas e, consequentemente, uma grande prosperidade, certo? Mas ao mesmo tempo que existia uma classe média grande e uma classe alta não tão grande, mas próspera, existia pessoas que não conseguiam, por exemplo, comprar os artigos de luxo ou não que eram produzidos nas grandes indústrias, ou seja, essas pessoas ficavam à margem do sistema de consumo norte-americano. Tudo bem? Então, apesar de próspero, a década de 1920 norte-americana, ela foi um pouco contraditória, o que posteriormente vai desencadear na grande crise econômica que nós vamos ver aqui. Tudo bem? Então, vamos voltar um pouco na Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos participou ativamente da Primeira Guerra Mundial, tanto vendendo armas para os dois lados, quanto enviando soldados e tudo mais. Mas é importante destacar que não houve nos Estados Unidos, na época, destruição do seu próprio território. Diferentemente dos territórios europeus, os Estados Unidos saiu ileso na Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Do ponto de vista de destruição de força produtiva, de destruição das suas arquiteturas e tudo mais. Tá claro isso? Então, os Estados Unidos se colocam depois da Primeira Guerra Mundial, por causa da prosperidade durante e depois da Primeira Guerra Mundial, como um concorrente direto da Inglaterra, certo? Se a Inglaterra no século XIX era a grande potência capitalista, a maior potência capitalista, os Estados Unidos depois da Primeira Guerra Mundial começa a colocar em xeque essa supremacia inglesa. Tá claro isso? Então, isso aqui é o que eu já falei. Isso se deu sobretudo porque os Estados Unidos saíram da Primeira Grande Guerra Mundial enriquecido e praticamente ileso, certo? Então, a década de 20 é a época de otimismo consumista, incentivado sobretudo pelas rádios e os novos meios de comunicação. Lembrando que 1920 é a época em que se tem uma proliferação muito grande das rádios, certo? E os novos meios de comunicação, como o cinema. O cinema também surge, aliás, não surge, né? Mas se coloca enquanto um entretenimento cultural viável nessa época. Então, em 29, o consumo, eu esqueci de colocar o consumo aqui, tá, gente? O consumo dos Estados Unidos correspondia a 45% da produção mundial. Tudo bem? Tá claro isso? Só que, ao mesmo tempo em que as grandes potências europeias, fora dos Estados Unidos, saíram devastados da guerra, sobretudo a Alemanha, mas a Inglaterra também ganhou a guerra e saiu devastada e tudo mais, assim como essas potências começaram a se reerguer progressivamente através de empréstimos internacionais, os Estados Unidos então
se viu nesse momento, no final da década de 20, sem mercado consumidor na Europa. Por quê? Porque as indústrias europeias estavam se reerguendo por si só. Então o europeu não comprava mais o produto norte-americano, comprava o produto europeu. Tudo bem? Então, ó, os anos felizes, momento de prosperidade, voltando aqui aos Estados Unidos, né? Momento de prosperidade, muitas pessoas investiam na bolsa de valores na busca de lucros fáceis, ou seja, a bolsa de valores nessa época estava muito em alta. As pessoas investiam R$ 100, por exemplo, vamos supor US$ 100, e depois de 15 dias tinha triplicado o valor do dinheiro investido. Ou seja, então era muito fácil nessa época investir na bolsa de valores, porque tinha uma grande prosperidade da bolsa de valores. Só que essa prosperidade, como a gente vai ver, era falsa, certo? Então aqui, ó, razões da Grande Depressão, como eu já elenquei algumas: a concentração de riqueza na mão de poucos. Como eu disse anteriormente, uma parte da população não tinha condições de comprar o que era produzido, certo? O que gerou uma crise de superprodução. A pouca intervenção estatal na economia, ou seja, os industriais tinham plena autonomia para fazer o que eles quisessem com as grandes indústrias, produzir o que eles quisessem, e isso acabou também gerando uma disparidade, uma crise econômica. A crise agrícola, ou seja, assim como os industriais, os agricultores também, os grandes proprietários de terra, produziam muito, o que fazia com que o preço no mercado internacional caísse bastante. O Brasil é um exemplo disso. Por exemplo, a produção grande de café fez com que o preço do café caísse uma proporção imensa no mercado mundial, e fez com que os proprietários de cafezais aqui no Brasil investissem em indústrias para sanar essa crise do café. Tudo bem? A concorrência no mercado internacional da Europa, que estava se reerguendo. Eu também falei aqui isso para vocês nos slides anteriores. Ou seja, a partir do momento que a Europa se reergue, ela consegue disputar com o mercado norte-americano nessa época. Tudo bem? Tudo isso propiciou o crash da Bolsa de Valores no dia 24 de outubro de 29. Ou seja, no dia 24 de outubro de 29 foi o estopim, né? Foi o dia em que os acionistas foram pegar suas ações na Bolsa de Valores e descobriram que não tinham absolutamente nada lá e todo mundo queria vender suas ações, certo? Ninguém queria comprar, ou seja, foi o grande crash da Bolsa. Agora nós vamos para o espectro das soluções da crise, certo? Como eu disse anteriormente, o que imperava antes da crise na política econômica era a não intervenção do Estado, certo? Essa não intervenção do Estado propiciou essa crise, ou seja, os industriais tinham plena autonomia para fazer o que quisesse, o Estado não intervia em absolutamente nada para regular essa disparidade entre a concorrência, o que fez com que várias indústrias produzissem muito sem ter mercado consumidor. Tudo bem? Então, essa liberdade econômica que os industriais tinham são consequências de uma teoria política que vocês estudaram no Iluminismo, que chama liberalismo político e econômico, ou seja, o Estado não intervém diretamente na economia, mas deixa com que os industriais tenham autonomia para decidir onde investir, aonde produzir, aonde consumir e tudo mais. Tudo bem? O liberalismo político e econômico foi o grande motivo para que houvesse essa crise de 29. Tudo bem? Então, as soluções que os diversos países acharam para a Grande Depressão passaram necessariamente pela crítica ao liberalismo político e econômico. Entre essas críticas se destacam 3 modelos de pensamento: o keynesianismo, que a gente vai estudar agora, o fascismo, que a gente vai estudar nos próximos capítulos, e o comunismo, que a gente estudou já no capítulo sobre a Revolução Russa. Tudo bem? Esses 3 modelos de pensamento criticam o modelo do liberalismo político e econômico, ou seja, criticam essa tendência do Estado deixar a economia girar sem intervenção nenhuma. Tudo bem? Então, os Estados Unidos e a grande maioria dos países da Europa adotaram o keynesianismo, ou seja, intervenção direta do Estado na economia para salvá-la. Certo? A gente vai ver aqui qual foi a solução dos Estados Unidos para essa grande crise. Então, o presidente Franklin Delano Roosevelt apelidou seu programa keynesiano de New Deal,
o novo acordo, que consistia basicamente em investimento diretamente do Estado em obras públicas, certo? Ou seja, através do investimento em obras públicas você consegue criar empregos, movimentar a economia, movimentar a indústria de cimento, movimentar a indústria siderúrgica, movimentar uma série de indústrias que fazem com que a economia volte a circular. A destruição dos estoques de gêneros agrícolas, o que significa isso? Você destrói os produtos agrícolas para que haja menor oferta e, consequentemente, maior procura, aumentando o preço dos produtos. Tudo bem? Controle direto do Estado sobre os preços e a produção, ou seja, a partir de agora o Estado vai interferir aonde vai produzir e aonde vai ser consumido e quais serão os preços desses produtos produzidos. Tudo bem? E a diminuição da jornada de trabalho. Ou seja, quando você diminui a jornada de trabalho, necessita-se cada vez mais na indústria de um grande número de trabalhadores. Ou seja, diminui a hora de trabalho, aumenta o número de trabalhadores, o que faz com que a população empregada consuma e etc, etc. Tudo bem? Esse programa foi bem sucedido e ajudou a tirar grande parte da população da extrema miséria, do desemprego crescente e da hiperinflação. O que é hiperinflação? O dinheiro não vale absolutamente nada. Tudo bem? E aqui é uma foto de campanha, né, do presidente Roosevelt com a sua filha e com a sua esposa, cercado por apoiadores em 1932. Tudo bem? O programa dele foi todo baseado na intervenção do Estado, ou seja, existia nessa época um grande clamor popular para que ele fosse eleito e implantasse essas medidas. Essa foto aqui vocês podem perceber que o que está atrás são populações, são trabalhadores, né? E ele está cercado por trabalhadores apoiadores e enfim, a foto de campanha. Então, trazendo para a atualidade, né? Nós estamos vivendo agora numa crise de proporções talvez maiores do que a crise de 29, né? E é importante destacar também que a mesma solução que Roosevelt deu nessa época para as crises, em todas as crises capitalistas, os países dão quase a mesma solução, ou seja, intervenção direta na economia, injetar dinheiro do Estado na economia. Ou seja, o que o Trump quer fazer agora com a crise do coronavírus? O Trump quer pacote de estímulo de 1 trilhão para combater o impacto do coronavírus. Ou seja, os países sabem que só há um jeito de sair dessa crise, que agora não é uma crise de superprodução mais, mas é uma crise pandêmica, né? É uma crise de pandemia, e é uma crise também que, por causa da quarentena, as pessoas param de produzir. Ou seja, não é uma crise de superprodução, mas é o contrário da crise de superprodução. Tudo bem? E para combater isso, o Trump quer o quê? Investir 1 trilhão na economia, certo? Ou seja, um programa keynesiano. Apesar do Trump ser contra esse tipo de intervenção do Estado na economia, ele se elegeu com um programa contrário, mas em épocas de crise, como eu disse, geralmente se estabelece a mesma solução, a intervenção do Estado na economia, certo? Aqui no Brasil, como vocês puderam perceber, a intervenção da economia no Estado ainda está progredindo a passos lentos, porque o programa econômico do ministro da Economia é contrário a esse tipo de intervenção, certo? Tudo bem? Então, trazendo lá as consequências do passado para o presente, ou seja, depois de 29, nenhum governante mais tem dúvida em relação a isso, ao programa keynesiano para a solução das crises, certo? Agora vamos falar um pouco sobre a crise de 29 no Brasil. Para entender o que foi a crise de 29 no Brasil, é importante entender o que foi o Convênio de Taubaté. Esse conteúdo está no livro, viu, galera? O Convênio de Taubaté foi a reunião dos governantes com os grandes produtores de café, situados sobretudo no Sudeste, São Paulo e Minas Gerais,
que eles fizeram? Qual proposta que eles fizeram? Olha só, o preço do mercado internacional de café está muito baixo. Então, eu proponho que quando haja uma superprodução de café e o preço muito baixo do café no mercado internacional, o governo brasileiro compre esse café para que a gente tenha lucros, certo? E através disso o governo brasileiro se endividou muito pedindo dinheiro emprestado de outros países para comprar o café dos produtores brasileiros e eles não sofrerem com preços baixos internacionais, certo? Mas ao mesmo tempo que a alta do preço do café, incentivada pelo governo nessa época, fez com que se proliferassem indústrias no Brasil, sobretudo na Primeira Guerra Mundial, com a política de substituição de importações. O que significa a política de substituição de importações? A Europa em guerra durante a Primeira Guerra Mundial não conseguia mais produzir para exportar para o Brasil. Ela produzia para a sua própria guerra, o que fez com que o Brasil, através da alta do preço do café, os grandes cafeeiros investissem na indústria, ou seja, substituir o modelo de importação de produtos estrangeiros, porque não tinha condição de fazer isso mais, pelo que? Por uma política de produção interna, certo? Tudo bem? Em 29, com a indústria brasileira enfraquecida pela indústria internacional, o país entra em crise financeira. Ou seja, acabou a guerra, certo? E os países europeus voltam a ter, e os Estados Unidos também voltam a ter condição de exportar produtos manufaturados, industrializados para o Brasil. O que faz com que a indústria brasileira interna quebre, assim como os produtores de café também quebrem, por causa da alta produção de café internacional e o baixo preço do café internacional, certo? A solução para o café, para os grandes cafeeiros, foi dada em 1930, já com o presidente Getúlio Vargas, a criação do Conselho Nacional do Café. Qual que era o imperativo nessa época? Era queimar café, igual o Keynes fez nos Estados Unidos com os outros produtos agrícolas. A orientação aqui no Brasil era queimar café para que se aumentasse o preço do produto do café internacional. Tudo bem? Então é importante destacar que no Brasil, o Brasil também, diferentemente, aliás, semelhantemente aos outros países, também sofreu diretamente o impacto da crise de 29. Lembrando que não foi só os Estados Unidos que sofreu esse impacto, os países europeus como a Alemanha, Itália, Inglaterra sofreram muito o baque dessa crise econômica, o que fez com que eles adotassem medidas keynesianas ou adotassem o fascismo, que a gente vai ver depois. O que é o fascismo? Tudo bem? Então é isso, galera. Essa foi uma aula para fechar um pouco do que foi dito nas aulas anteriores sobre a crise 29, que é o conteúdo do capítulo 4. Tudo bem? Eu devo voltar para orientar vocês na resolução dos exercícios do bloco 3 e bloco 4 com mais vídeos nas próximas horas aí. É isso, muito obrigado. Tenham calma nesse momento e muito juízo. Um abraço. Gustavo, Colégio Moinho dos Ventos.